Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa tarde a todos que aqui estão. Com essa alegria em que nós estamos nessa tarde participando dessa sessão, porque eu vejo que em tudo nós temos que convocar Deus em primeiro lugar. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, com certeza nós não teremos êxito na nossa vida, porque foi Ele que nos criou para o louvor da sua glória. Então é necessário nós colocarmos Deus, entregar a nossa nação nas mãos do Senhor, entregar o nosso município, Pacatuba, nas mãos do Senhor. E quando a nação tem um prefeito, um presidente, um líder que crê nele, pode ter certeza que vai ter êxito e vai ter, com certeza, uma boa saída. Mas isso também a família, né? A família é em primeiro lugar. Nós temos que colocar a família nas mãos de Deus. Então, segundo o padrão do próprio Criador, não deveria haver família sem que primeiro fosse concretizada a união conjugal do homem com a mulher. A primeira família da terra se deu com a união de Adão e Eva e com a bênção dos filhos advindos desse relacionamento. Obviamente que pode existir família sem que antes seja consumado legitimamente o casamento, porém, tal família foi constituída de forma contrária aos padrões de Deus. Ou seja, assim como a união sexual muitas vezes acontece entre pessoas que não são casadas, também uma família pode surgir a partir de um casal heterossexual que não esteja propriamente casado. O fato é que, embora isso aconteça, não significa que essa seja a maneira correta. Um relacionamento como esse pode, mas não deve acontecer, pois trata-se da quebra das regras de Deus para a união do homem com a mulher. A maneira que Deus escolheu para constituir a família foi ligando o homem e a mulher por meio do casamento. O casamento e a família, portanto, estão intimamente relacionados. A origem de uma está na origem do outro, e a origem de ambos está em Deus. O casamento, a família, não são invenção humanas, não são derivados da sabedoria do homem. O casamento foi ordenado, isso é, foi estabelecido por Deus, organizado de tal maneira que seguirá com certeza a propósito intencional do Criador. A família foi criada por Deus. Nesse caso, a sabedoria de Deus pode ser vista tanto na sabedoria em criar a família, no sentido de projetar ou ter a ideia da instituição em sua mente, antecipando uma lacuna que de outra forma jamais poderia ser preenchida, como na sabedoria em dirigir providentemente os homens e as mulheres para chegar a este fim. Assim, toda a família da terra foi sabiamente projetada por Deus e providentemente cada indivíduo foi propositalmente levado a conhecer o seu par, ao ponto de firmarem uma família pelos laços do matrimônio. Por isso, é corretíssima a declaração de que a família foi criada por Deus. Por isso, além de sua sabedoria no projeto, seu poder providente assegura a existência da família. A família ocupa uma posição de honra entre todas e outras instituições. O seu patamar é a mais elevada, a primeira instituição da sociedade. Isso indica que a família precede a própria igreja como a instituição. Obviamente que a igreja e a família são termos intercambiáveis em muitas dessas passagens bíblicas. Os crentes são filhos de Deus, são também o povo de Deus e as famílias de Deus. Toda a sociedade da terra é composta por família e tem o seu princípio de existência
a partir das famílias que a compõem, como a primeira construção social. A família deve ser vista como uma instituição essencial para a humanidade. A família, quando está formada nos moldes de Deus para toda a sociedade existente, isso independente de religião, cultura ou economia, a família é central para a boa sociedade humana. Obviamente que a família nos moldes de Deus é aquela formada pelo marido, esposa e filho. A família nuclear. Essa estrutura for modificada, a família se esfalecerá rapidamente e com ela a sociedade. A família é grande escola humana, onde os valores maiorais começam por ser formados nos seus membros através da educação dos pais aos filhos. Quanto aos componentes de uma família, ela é composta de pessoas ligadas entre si por casamento, sangue ou doação. Em cada membro da família existe uma ligação que os torna próximos. O marido está ligado à sua esposa pelo pacto do casamento. A relação sexual entre os cônjuges ratifica essa aliança. Os filhos estão ligados entre si e aos pais pelos laços sanguíneos, biológicos, e os filhos adotivos estão ligados aos pais, aos irmãos pelos laços da dignidade e do amor. Assim como nós estamos ligados ao pai e aos filhos por sermos seus filhos e irmãos. Embora adotivos também, alguns indivíduos estão ligados aos familiares. Adotivos juntos formaram uma família. Portanto, a doação assegura a participação na família, seja ela terrena ou celestial. Vejamos quanto à natureza. Esse tema representa para nós uma concordância de que o casamento deve ser uma união monâmica. Um homem e uma mulher, obviamente, que nenhum dos cônjuges pode ter mais de um parceiro. Não é isso o homem ter mais de uma esposa e nem a mulher ter mais de um marido. Ao mesmo tempo, o propósito do casamento é apresentado três aspectos de uma importância: para o auxílio mútuo entre marido e mulher, para a propagação da humanidade, ou por uma descendência legítima e para impedir a impureza. Tratando da família, apresenta as seguintes razões para o bom homem. O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão e educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie, bem assim perfeito, um ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões, afirmação para o propósito do casamento, para revelar a união entre Cristo e a sua igreja. E para prover para o homem e a mulher no casamento um meio de companheirismo íntimo, canal de expressão sexual, de acordo com os padrões bíblicos e os meios para a procriação da raça humana. A primeira função do casamento é auxílio mútuo entre os cônjuges. O marido, apesar de exercer a liderança da família, não faz sozinho. A mulher foi dada como uma auxiliadora. Cabe a ela o zelo a zelar pelo lar e um cuidado maior com os filhos. Homens, por outro lado, devem ser o guardião da sua esposa e de sua família, liderando-a com a sabedoria, através do ensino obtido pela palavra de Deus. Ele também é o sustentador da família. Nesse aspecto, marido e mulher auxiliam-se em um outro de forma que o casamento cumpre-se um dos seus propósitos. Segundo aspecto, a propagação da humanidade por uma descendência legítima só pode ser vista em um casamento heterossexual. Como o caso de um homem com homem, mulher com mulher, não pode propagar uma descendente. Pode? Como podem cumprir esse aspecto do casamento? A união homossexual, caso prevalece na sociedade, indubitavelmente levaria à extinção da raça humana. Por outro lado, a união do homem e da mulher pelo casamento promove um meio legítimo para que a raça humana se multiplique. Nesse aspecto,
cenário natural e promove o crescimento da massa humana do modo ordenado por Deus. No entanto, as relações sexuais extraconjugais ou pré-matrimoniais que geram filhos propagaram a descendência humana de forma ilícita e condenada por Deus. Além de serem atos ilícitos em si mesmos, são formas de relacionamento consideradas impuras, assim também como as relações homossexuais. O casamento é porta aberta para evitar relações erradas. O bem do homem ou a humanidade, tratando da família, ele foi ordenada para o bem do ser humano. O termo homem parece sugerir a ideia da humanidade. Ao texto da declaração foi assim no Éden. Adão estava solitário, até que Deus lhe deu uma grandiosíssima auxiliadora idônea. Foi através desse primeiro casal que derivou toda a humanidade. Em termos naturais, a família garante a continuidade da espécie. A família também garante o prumo da sociedade. Glorificar a Deus de todos os propósitos, apresentando em todas as confissões de fé, quando afirma que o propósito da família é glorificar a Deus. Este é o grande e principal propósito da existência da família do homem. Uma família que vive aos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra, que vive em obediência ao seu Criador e que segue exaltando a Deus, certamente é uma família que glorifica a Deus. Para promover a satisfação das necessidades humanas, da comunhão, de educação, companheirismo, segurança, preservação da espécie, bem assim, o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões. A solidão de Adão teve fim quando ele recebeu uma esposa e passou a ter comunhão com ela. A comunhão é um dos propósitos da família. Os filhos são um suprimento para a comunhão do casal. A família é um celeiro de boa educação. No seio da família, os filhos são instruídos acerca do Criador, da moral cristã, da cultura, das ciências e uma série de outros pontos. Revelar a união entre Cristo e a igreja, obviamente o aspecto é ilustrativo. O próprio Deus usou a figura do casamento para ilustrar o relacionamento dele com o seu povo. E utilizou essa mesma ilustração para apresentar os modos de relacionamento familiar que devem ser tão profundos como os de Cristo para com a igreja. Para definir o cônjuge, como vimos o casamento, define também o cônjuge que passará a se relacionar intimamente. Essa relação fará dos dois cônjuges uma só carne. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, versos 4. Aos casados cabe um relacionamento íntegro, de amor e livre de abuso. É muito importante nós conservarmos a família. É muito importante. Aquele que teme a Deus, independente de religião. Eu não estou aqui pregando religião. Eu não estou dizendo que a igreja a qual eu dirijo é boa. Eu estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo que quem salva, quem liberta é Jesus. E é através da palavra dele é que nós vamos ter êxito, é que nós vamos ter segurança. Então, através dessas pequenas, poucas palavras que aqui eu passei para vocês, eu quero abençoar a tua casa, eu quero abençoar o teu lar, eu quero abençoar a tua família e dizer para você, não desista do valor da família, porque foi criada por Deus e é um mandamento do Senhor, e a Ele nós devemos toda a honra e toda a glória. E assim eu agradeço, em nome de Jesus.